você sente que algo grandioso e terrível está prestes a acontecer? A Bíblia, em Apocalipse 6, revela um cenário inimaginável que se desdobra diante dos nossos olhos, onde o próprio Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, inicia o juízo final. Prepare-se para desvendar a verdade chocante sobre o que realmente acontece quando os selos são rompidos. Você sente no fundo do peito que o mundo já não é mais o mesmo, como se o chão debaixo dos seus pés estivesse silenciosamente se movendo e você estivesse apenas tentando manter o equilíbrio enquanto algo muito maior se prepara para se manifestar? Há um peso no ar, uma tensão invisível que muitos ignoram, mas que você percebe quando você olha ao redor e vê a confusão, o medo, a incerteza e a sensação de que estamos caminhando para um ponto sem retorno, não é mesmo? Não é apenas uma impressão humana, não é apenas paranoia coletiva, é um sinal espiritual de que algo grandioso e terrível está prestes a acontecer. E esse algo foi revelado há milhares de anos nas páginas sagradas da Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, capítulo 6, onde o véu entre o céu e a terra parece se rasgar e o plano divino de juízo começa a se desenrolar diante dos olhos de toda a criação. E hoje você é convidado a entrar nessa visão profética, a não olhar apenas com os olhos naturais, mas com discernimento espiritual, percebendo que o que está escrito ali não é uma história distante, mas é um mapa dos tempos finais que se aproxima cada vez mais. No centro de tudo está o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, aquele que foi morto e vive para sempre, aquele que venceu o pecado e a morte, aquele que tem nas mãos o livro selado com 7 selos, um livro que contém o destino do mundo. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra foi considerado digno de abrir esse livro, exceto ele, o Cordeiro, mostrando que todo poder, autoridade e julgamento pertencem apenas ao Senhor Jesus. Quando ele começa a abrir os selos, não é um ato impulsivo, não é vingança descontrolada, é um cumprimento perfeito da justiça divina, algo que estava determinado desde antes da fundação do mundo. Você imagina o silêncio absoluto no céu quando o primeiro selo é rompido, um silêncio carregado de expectativa, como se toda a criação estivesse prendendo a respiração para ver o que aconteceria. Então, com autoridade inquestionável, o Cordeiro, ele abre o selo e, de repente, um dos seres viventes clama com voz de trovão, dizendo para que venha e veja. Nesse momento, os seus olhos espirituais são atraídos para uma cena impactante. Um cavaleiro montado em um cavalo branco surge diante de você, não como símbolo de pureza verdadeira, mas como representação de conquista e de domínio. Ele segura um arco, pronto para lançar suas flechas, e sobre sua cabeça repousa uma coroa, indicando poder e autoridade, mas um poder que não vem de Deus, e sim do engano. Você percebe que esse cavaleiro não traz uma paz genuína, não, ele traz uma falsa paz, uma paz que parece atraente à primeira vista, mas que esconde intenções sombrias. Muitos líderes surgem prometendo soluções rápidas, estabilidade econômica, união entre as nações. E você vê o mundo se render a essas promessas
sem questionar a fonte delas. Esse cavaleiro avança vencendo e para vencer, conquistando territórios, corações e mentes, infiltrando-se nos sistemas políticos, religiosos, sociais, moldando o mundo segundo uma agenda que se opõe ao plano de Deus. Você entende que isso é interpretado por muitos como a ascensão de uma figura enganadora, um espírito de anticristo que prepara o caminho para algo ainda mais perigoso, seduzindo as nações com palavras suaves, enquanto conduz a humanidade para um abismo espiritual. Enquanto você ainda reflete sobre essa primeira cena, o Cordeiro prossegue e rompe o segundo selo. E novamente você ouve o clamor celestial te convidando a observar. Dessa vez, um cavalo vermelho como sangue aparece. E o cavaleiro que o monta recebe poder para tirar a paz da terra. Você sente o impacto disso como um golpe direto no coração da humanidade, pois a paz que muitos acreditavam ter conquistado começa a se desfazer como areia entre os dedos. Conflitos explodem em diferentes partes do mundo. Alianças são quebradas, antigas rivalidades ressurgem com força devastadora. E você vê homens se levantando contra homens, nações contra nações, irmãos contra irmãos. O cenário é de caos crescente, guerras que não são apenas locais, melhor dizendo, mas globais, mundiais, atingindo todas as camadas da sociedade. O sangue derramado clama da terra, e você percebe que isso não é apenas consequência de decisões humanas, mas parte de um plano profético já anunciado. A violência se torna comum, a vida perde valor e o medo se instala nos corações das pessoas que vivem constantemente à espera do próximo ataque, da próxima tragédia, da próxima perda irreparável. Você compreende que a paz foi arrancada do mundo, não por acaso, mas porque o tempo do juízo está avançando conforme foi determinado pelo Cordeiro. Então, sem dar tempo para respirar, o terceiro selo é aberto e os seus olhos se voltam para um cavalo preto, carregando um cavaleiro que segura uma balança na mão. Essa imagem, ela fala profundamente à sua alma, pois simboliza escassez, desigualdade e sofrimento econômico. Você vê diante de si um mundo onde os alimentos básicos se tornam extremamente caros, onde o pão, o trigo e a cevada são pesados como ouro, enquanto a maioria da população luta para sobreviver. A fome ela se espalha como uma praga silenciosa, atingindo primeiro os mais vulneráveis, mais rapidamente alcançando todas as nações. Você percebe que não se trata apenas de falta de comida, mas de um sistema injusto, onde poucos controlam os recursos e muitos pagam o preço. A inflação sobe de forma descontrolada, o dinheiro perde o valor, as famílias inteiras são obrigadas a escolher entre comer ou pagar por necessidades básicas. A miséria cresce nas ruas, crianças choram de fome e você sente o peso dessa realidade como um alerta divino de que o mundo está colhendo as consequências da sua ganância e do afastamento de Deus. Ainda assim, uma voz profética menciona que o azeite e o vinho não devem ser destruídos, indicando que alguns continuarão vivendo em luxo, enquanto outros vão padecer, aprofundando ainda mais o abismo entre os ricos e os pobres. Mas quando você pensa que já viu o suficiente, o Cordeiro rompe o quarto selo e o cenário se torna ainda mais assustador. Um cavalo pálido, de uma tonalidade doentia entre amarelo e cinza, aparece
e sobre ele está montado o cavaleiro chamado Morte, seguido de perto pelo Hades, o lugar dos mortos. Você sente um arrepio percorrer sua espinha ao perceber que esses dois recebem autoridade sobre a quarta parte da terra, um poder devastador para tirar vidas de formas múltiplas e implacáveis. Você vê diante de si uma combinação de calamidades, mortes pela espada nas guerras que já estavam em curso, mortes pela fome que se intensificou após o terceiro selo, mortes por pestes e doenças que se espalhavam sem controle, e até mesmo ataques de feras selvagens que parecem simbolizar o colapso da ordem natural das coisas. O mundo que você conhece ou que você conhecia parece desmoronar completamente, e você entende que isso não é aleatório, mas parte de um juízo progressivo que avança conforme os selos são abertos pelo Cordeiro. Ainda assim, mesmo diante de tanto horror, o livro profético não termina aí, pois o quinto selo é aberto e a visão muda de foco. Seus olhos são levados do caos da terra para o altar celestial, onde você vê almas, as almas daqueles que foram martirizados por causa da palavra de Deus e do testemunho que mantiveram. Eles clamam em alta voz, perguntando até quando o Senhor, santo e verdadeiro, deixará de julgar e vingar o sangue daqueles sobre os que habitam na terra. Você percebe que essas almas não estão em silêncio, mas aguardando a justiça, confiando no tempo perfeito de Deus. O Cordeiro responde, dando a cada um deles vestes brancas e dizendo que ainda devem esperar um pouco mais, até que se complete o número de seus conservos e irmãos, que também seriam mortos como eles. Essa cena revela algo profundo para você, que o juízo divino não é precipitado, mas paciente, esperando o momento exato que tudo estará cumprido conforme o plano eterno. Você entende que cada evento catastrófico, cada sofrimento, cada morte está sob o controle soberano do Cordeiro, que não age por impulso, mas com propósito. Enquanto você medita sobre tudo isso, fica claro que o Apocalipse 6 não é apenas uma sequência de desastres, mas uma revelação da autoridade absoluta de Jesus Cristo sobre o destino do mundo. É Ele quem inicia o juízo. Ele é quem abre os selos. Ele é quem permite que cada cavaleiro avance no tempo determinado. E nada, absolutamente nada acontece fora da sua vontade soberana. Você percebe que isso não é ficção, não é mito, não é exagero religioso, mas a palavra profética de Deus se cumprindo diante de uma humanidade muitas das vezes cega para a realidade espiritual. Você sente que essas verdades não foram escritas para assustar apenas, não, mas para despertar, para alertar, para chamar cada pessoa ao arrependimento e à preparação espiritual. O cenário é chocante, sim, mas também é uma demonstração de que Deus ainda está no controle, conduzindo a história para seu desfecho final, conforme sua justiça e a sua misericórdia. Diante disso, você é levado a refletir sobre sua própria posição, sua fé, suas escolhas e se está verdadeiramente pronto para enfrentar o que o Apocalipse 6 revela sobre os tempos que estão por vir.